Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem. Enem 2014, falando aqui sobre fenômenos ondulatórios, né? É a questão clássica que temos na prova do Enem. Qual fenômeno ondulatório é responsável por alguma coisa? E ele lista difração, reflexão, refração, atenuação, interferência, tá? Então essa é uma das questões mais tradicionais que a gente tem falando sobre fenômenos ondulatórios, tá? Ele fala de um texto e depois pergunta qual o fenômeno que está associado a esse texto. Ao assistir uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso às alto-falantes. Então o cara não conseguia ver os alto-falantes porque tinha tanta gente na frente dele e que bloqueava uma visão direta dos alto-falantes. Beleza. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que a região de frequência das notas emitidas é de aproximadamente 20 Hz a 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação? Qual diferenciação? A diferenciação é que, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. As notas graves ele conseguiu ouvir bem, as notas mais agudas ele tinha dificuldade em ouvir. E ele disse que as notas mais agudas eram 4.000 Hz e as notas mais graves 20 Hz. E ainda afirmou que tinha um monte de gente que atrapalhava uma trajetória retilínea do som até ele. Tinha um monte de gente na frente dele, o som que chegou até ele não teve uma propagação retilínea, tá? Então, ele quer saber qual o fenômeno. Bom, o que eu fiz aqui? Só para não ficar dúvida, eu cheguei aqui e fiz o seguinte, V lambda F. Lambda mínimo, frequência máxima e a velocidade é a mesma, 340. Aí eu vim, coloquei a frequência máxima, 4.000, e vi que se a frequência fosse 4.000, o lambda mínimo é 0,085 metros, aproximadamente 8 centímetros. 8 centímetros. Já se eu fizesse V lambda máximo, frequência mínima, eu vou ter que achar aí o lambda máximo. O lambda máximo vai dar bem grande, cara. O lambda máximo dá 17 metros. O que acontece? Essa diferenciação, ela se deu pela difração. Quando a gente tem um comprimento de onda próximo aos obstáculos, que são as pessoas, e esse comprimento de onda ele é até bem maior do que os obstáculos, você vai ter uma difração bem acentuada. Então, as ondas de frequência pequena, comprimento de onda grande, difratam, contornam os obstáculos com mais facilidade. Já as ondas de frequência grande, que são os sons agudos, de lambda pequeno, têm dificuldade de contornar, porque se o lambda é muito menor do que o obstáculo, difrata muito pouco, é desprezível a difração, tá? Então, quanto maior for o comprimento de onda em relação ao obstáculo, mais acentuado será o fenômeno da difração. E aí, você vai ter que essas ondas aqui difratam legal, que são os sons graves, ele ouve bem. Essas ondas aqui têm um lambda muito pequeno, tem dificuldade em difratar, vão ter a difração quase que desprezível. E eu vou ter dificuldade de ouvir esse som porque tem um monte de gente na minha frente. Com isso, a alternativa da questão era difração, alternativa letra A. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.